dia. Vamos então agora falar sobre o dia 2 do nosso desafio de oração desse mês, o poder da esposa que ora. Então, com base no livro que estamos seguindo, O Poder da Esposa que Ora, da Storm, o capítulo 2 hoje tem por título Sua Obra. Então, falando especificamente do trabalho de nossos maridos. Seja qualquer trabalho, o motivo da oração hoje é orar por esse trabalho. E não é aquela oração que nós costumamos fazer. Senhor, abençoa o trabalho do meu marido. Amém. Hoje a oração precisa ser bem mais específica. E para ela ser mais específica, nós temos que parar e pensar um pouquinho sobre o que é esse trabalho. Acredito que hoje não tenha mais essa disciplina na escola, mas no ensino fundamental, que quando eu fiz era primeiro grau, tinha uma disciplina chamada OMC, Organização Moral e Cívica. E lá a gente aprendeu o seguinte, que o trabalho dignifica o homem. Depois, né, vida adulta, fazendo faculdade, não sei o que foi que vocês estudaram, mas eu tive, né, uma disciplina chamada Introdução ao Direito, e lá a gente vê a mesma coisa, né? O trabalho dignifica o homem. E é isso mesmo. Deus colocou dessa forma. Quando lá com Adão, o adulto suor do seu trabalho, comerás. Então, se é uma coisa, né, ocupa aí no mínimo, né, na média, vamos dizer assim, 1/3 do dia, 1/3 das nossas 24 horas, né, ocupa aí, no mínimo 8 horas, em média, sem considerar a ida e vinda de trabalho, horário de almoço, enfim, ocupa muito tempo. Muitos de nós passam metade dessas 24 horas em prol do trabalho, né? E se a pessoa trabalha 8 horas, mais 1 hora de almoço, já dá 9, 1 hora para ir, 1 hora para voltar do trabalho, 11 horas. Então, assim, passamos muito tempo envolvidos com essa obra. E precisamos pensar nisso com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de profundidade. Porque não é só, Senhor, abençoa o trabalho do meu marido. Especificamente aqui em casa, nós estamos passando um período longo já de desemprego do meu esposo, né? 1 ano e 5 meses já, indo para 1 ano e 6 meses. E muda tudo, muda tudo. Não estou falando só do aspecto financeiro, mas a questão do trabalhar, literalmente é o que dignifica o homem. É o que faz ele se sentir útil, o que se faz se sentir realizado. Tem uma série de implicações nessa questão de trabalho, né? Então vamos pensar um pouco mais quando a gente orar pelo Senhor, abençoa o trabalho do meu marido. Vamos orar de uma forma mais profunda. Quantas coisas que podem acontecer na ida, na vinda, durante o trabalho? É um acidente de percurso, é um encontro com alguém, é uma conversa que pode ajudar ou pode piorar, é uma tentação, é um deslize, é um descuido, ou um evangelismo que ele pode estar fazendo enquanto vai e volta do trabalho, é um estudo, é uma leitura que ele pode estar fazendo, tem uma série de coisas. É muito tempo que passa envolvido no trabalho, então é importante nós orarmos de uma forma mais específica, é importante orarmos de uma forma mais completa, né? Existem muitas coisas que muitas vezes a gente nem fica sabendo dos nossos maridos, dos nossos esposos, e que acontecem no trabalho ou em relação ao trabalho, né? Então, o tal do 880, trabalha apenas porque tem que trabalhar, trabalha apenas porque precisa do dinheiro para sustentar a família. É um problema, é um 8, vamos dizer assim. Trabalha porque é obsessivo no trabalho, porque quer ficar rico, porque quer o 80, o exagero em cima do trabalho. E são coisas que nós devemos apresentar a Deus em oração. São coisas que sabemos
ou de observá-lo, de observar, percebemos, e que muitas vezes, na maioria das vezes, não adianta a gente falar. Então precisamos cobrir esse assunto em oração, né? Temos na Bíblia, né, muitos versículos que falam tanto desse 8 como do 80, vamos dizer assim, né? O que trabalha minimamente apenas para ter um salário e poder pagar as contas, né? O que não tem vontade de trabalhar, que enrola, que acaba sendo sempre reprovado no trabalho porque não se esforça, porque não faz direito, né? A Bíblia trata como preguiçoso. E o que acontece com esse preguiçoso, né? Acaba sem nada. E é um problema, porque no casamento, enquanto é solteiro, as consequências vêm em cima somente da pessoa. Mas a partir do momento que a gente casa, tudo que fazemos, tudo que fizermos, vem sobre a família. E principalmente o que o homem faz. Por quê? Porque ele é o cabeça do lar. Então, de uma forma muito direta, tudo que o homem fizer relacionado ao seu trabalho pode abençoar ou não abençoar a sua família. Então, um homem que está aí na ponta aqui, no 8, né? Ou aqui desse lado que eu falei, né? 8 aqui, 80 aqui. Pode ser um homem preguiçoso, pode ser um homem relaxado, pode ser um homem sem vontade, pode ser um monte de coisa. Muitas vezes, aquele homem, aquele marido não está se dedicando no seu emprego, no seu trabalho, da forma como pensamos que deveria, não porque ele seja preguiçoso ou relaxado, mas porque ele não se sente bem lá, porque ele não gosta do que está fazendo, porque ele não se sente valorizado, porque ele não se sente digno naquele trabalho. Então temos que orar por isso também, para que Deus o direcione, para que Deus o abençoe e, se necessário, que abra uma outra porta de emprego. E a oração pode mudar essa situação de não se sentir digno no trabalho, de não se sentir valorizado. Pode ter uma mudança interna na empresa e mude tudo isso. Pode ter uma mudança interna no esposo, de ele não gostava de fazer tal coisa, mas começa a tomar gosto e acaba mudando esse relacionamento com o trabalho. Então, assim, tem muita coisa que envolve o trabalho dos nossos maridos. No 80, né, no exagero, naquele homem que só quer trabalhar, que só pensa no dinheiro, que faz muita hora extra para ter um ganho maior. Também temos que cobrir isso em oração se está acontecendo. Né? Existem fases da vida que a gente passa que exigem uma dedicação maior. Né? Acabou de casar, tá lá com todas as contas de recém-casado que a gente sabe, né? Não tem ainda noção dos gastos reais de uma casa, acumulou conta, enfim. É uma época, né? Comprou um apartamento, está financiado, não sobra quase nada do salário. Então, uma época que a gente já teve como meio que normal trabalhar um pouco mais, fazer um pouco mais de hora extra, para poder equilibrar as coisas. Mas não pode ser uma situação que se prolongue a vida toda, porque a vida do ser humano, ela não é composta só pelo trabalho, embora o trabalho tome muito do nosso tempo. Mas não pode ser só isso. Né? Precisa ter um tempo dedicado à família, precisa ter um tempo dedicado ao relacionamento com Deus, precisa ter um tempo para servir a igreja, né? Servir em comunidade. E o homem precisa ver isso. Quando trabalha demais e fica obsessivo demais por trabalho, por ganhar dinheiro, ele acaba esquecendo ou deixando de lado essas outras áreas e a vida dele acaba dando aquela desequilibrada. Então, é importante nós também, como esposos, cobrirmos essa área em oração. Né? Que pedir para Deus trabalhar no coração dele, pedir para Deus mostrar para ele que está tendo um desequilíbrio, que algumas áreas estão sendo deixadas de lado, que é preciso olhar, né? Esse lado também do equilíbrio das áreas da nossa vida. Então, apenas para exemplificar um versículo, né, sobre o preguiçoso, nós lemos lá em Eclesiastes 10 e 18, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Né? Assim como uma casa física, ela precisa de manutenção
e de reparo, por mais que você entre na casa, vamos dizer que uma casa nova, recém-construída, e não tenha nada para fazer, ela está perfeita, quando passar alguns meses vai ter coisa para fazer. É uma dobradiça de porta rangendo, é um telhado que precisa dar uma atenção, né? Uma pintura, uma parede que foi suja, né? Uma criança, como tem por aqui, riscou toda a parede, então precisa lixar e pintar. Do mesmo jeito, né? O ser humano, do mesmo jeito, o homem, ele precisa cuidar, né? De não ter esse relaxo, essa frouxidão das mãos, porque vão surgir os problemas na sua casa, vão surgir os problemas na sua vida, por essa preguiça, essa falta de cuidado. E temos também o exagero, o 80, lá em Mateus 16 e 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Assim, trabalha para acumular muitos celeiros, para acumular muita coisa, só que a sua alma, a sua família, a sua igreja, a sua vida pessoal, está deixando de lado. E um dia vai ver que ganhou muito dinheiro ou ganhou muita experiência no trabalho e perdeu coisas muito mais importantes. E isso nós cobrimos em oração. Isso nós apresentamos a Deus em oração. Eu vou ler um pouquinho aqui, algumas linhas aqui do modelo de oração que a Storm coloca no livro. Inclusive, eu fiquei sabendo ontem que tem muitas pessoas lendo esse livro agora, pegaram para ler, até por conta do desafio. E eu vi no YouTube que tem esse livro em áudio ainda. Então, assim, mesmo que você não goste de ler, procure, pesquise. E eu vou ver se eu consigo deixar o link, né, do livro aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas procure, se você não pode ler, se você não gosta de ler, coloque para ouvir cada dia o capítulo, porque você consegue aprofundar mais, né? Eu não vou ficar lendo o livro aqui, porque essa não é a intenção. Na verdade, eu estou fazendo comentários em cima de cada capítulo e, com base nisso, sugerindo o desafio da oração do dia. Mas se você ler o livro ou ouvi-lo em áudio, você vai ver que é bem profundo, assim, e bem interessante pensar e orar dessa forma que a maioria de nós, né, não pensa. Geralmente a gente ora somente, ore, Senhor, abençoa o trabalho do meu marido, e fica por isso. Então eu vou ler algumas linhas aqui do livro, apenas para explicar melhor o que eu estou falando. Senhor, oro para que abençoe o trabalho do meu marido, que o seu esforço não só traga benefício, sucesso e prosperidade, mas também grande satisfação. Se o trabalho que ele está desenvolvendo não estiver de acordo com a perfeita vontade do Senhor para a vida dele, deixe-lhe isso claro. Mostre-lhe o que ele deve fazer de modo diferente e guie-o no caminho certo. Né? E um comentário aí, só Deus pode guiar a pessoa no caminho certo. Só Deus pode falar dentro do nosso coração e colocar aquele sentimento que eu estou no trabalho certo ou não. Não adianta nós falarmos, nós esposas ficarmos ali, ó, falando. Não é assim que vai resolver isso, só cria mais atrito, isso só cria mais problema. Dê-lhe força, fé e uma visão do futuro a fim de que se possa superar qualquer tendência para a preguiça, que ele nunca fuja do trabalho por medo, egoísmo ou desejo de evitar responsabilidade. Por outro lado, ajude-o a ver que não deve trabalhar exageradamente para obter a aprovação dos homens ou cobiçar um ganho superior àquilo que é um dom do Senhor. Dê-lhe a capacidade de gozar seu sucesso sem se exceder para receber mais. Ajude-o a alcançar a excelência, mas livre-o da pressão nesse sentido. E aí ela continua, né, mais algumas linhas, falando, né, para Deus abençoar nas oportunidades, que ele consiga desenvolver as habilidades necessárias para aquele trabalho, que ele consiga se aperfeiçoar com o passar dos dias, né. Ela fala também para nós orarmos, né, para que o trabalho do nosso marido seja estável, mais nessas crises que a gente anda vivendo aqui no Brasil, crise financeira, crise social, crise política, afeta o trabalho diretamente. Então vamos orar para que Deus dê estabilidade, para que o ambiente de trabalho seja um ambiente seguro,
tanto fisicamente, né, como mentalmente, que não seja um local de abuso verbal, com aquele chefe que abusa, que briga, que xinga, que exige de forma exagerada e acaba prejudicando mentalmente os funcionários. Ela cita aqui, né, Romanos 12:11, que não seja remisso no zelo, mas fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. E lembrando, né, Colossenses 3:23, fazendo tudo como que para o Senhor. Então, que orar para que o nosso marido também, né, encontre satisfação no trabalho dele, que muitas vezes é difícil, e lembre que tudo que ele estiver fazendo, ele está fazendo como que para o Senhor. E isso, por si só, já vai dar uma satisfação, já vai melhorar a postura em relação ao trabalho. Mas nós temos que orar sobre isso. Vou reforçar muito todos os dias, orar sobre isso. E não ficar falando na cabeça do Adão, né? Não ficar falando na cabeça do nosso Adão aí, do nosso marido. E ela termina, né, a oração falando de Salmo 1, versículo 3, né? Que o nosso marido seja como uma árvore plantada junto às águas da vida do Senhor, que produz fruto na estação apropriada, que nunca desanime sob pressão, mas cresça forte e próspero, né? E aí, nesse modelo de oração ela não fala, mas aí eu incluo, vamos orar para que Deus o ajude, coloque colírio nos olhos dos nossos maridos, não veja o que pode ser visto, que pode dar uma tentação, pode levá-lo a pecar, que não escute coisas que leve ao pecado, que influencie de forma negativa a mente, né? Que seja um ambiente de trabalho tranquilo, alegre, leve, e não aquele ambiente de trabalho carregado, que daí esse marido chega em casa já carregado porque o lugar é horrível de se trabalhar. Então vamos orar sobre tudo isso, porque sabemos como eles chegam, né? Muitas vezes pela expressão do rosto, pelo jeito mais fechado de estar, e sabemos que não foi um dia fácil. Ninguém tem todos os dias bons e abençoados no trabalho. Os dias difíceis, os dias de crise são normais na vida do ser humano, mas nós devemos orar para que Deus dê condições para ele, para suportar, para ver essa diferença e para perceber que algo está influenciando de forma negativa, para ele se fortalecer e não deixar isso influenciar e trazer essa influência para casa. Então vamos transformar a nossa oração de Senhor, abençoe o trabalho do meu marido, por uma oração um pouquinho mais longa, mais específica e com mais foco. Amém? Então esse é o dia 2 do nosso desafio, orando pelo trabalho dos nossos maridos. Espero que tenham um dia abençoado, um dia na presença de Deus. Lembrando o que eu estou falando, né, desde o John, tira uns minutinhos para orar de joelho, isso muda, isso faz diferença. E até amanhã.